Olá, alunos de todo o Brasil, sejam bem-vindos ao mundo da leitura e da escrita. Eu sou Rose Sordi, professora de língua portuguesa, e vamos nos encontrar durante algum tempo para falarmos a respeito do uso da linguagem, que é o nosso maior instrumento de comunicação. A aula de hoje vai abordar a questão da interpretação de texto. Vocês já se perguntaram se existe alguma diferença entre compreender um texto e interpretar um texto? Ao nosso modo de ver, existe. Primeiro, quando nós temos em mãos um texto cuja marca é a informação, nós fazemos uma primeira leitura de reconhecimento. Se nós formos capazes de responder às questões de como, quando, onde e porquê, de imediato nós podemos dizer que compreendemos um texto. Interpretar um texto vai um pouco mais além. Interpretar um texto significa, entre outros aspectos, buscar as possíveis intenções do narrador. Veja bem, as possíveis intenções do narrador não significa adivinhar essas intenções. Assim, interpretar um texto é buscar nas entrelinhas desse texto as plurissignificações da linguagem. O que quer dizer linguagem plurissignificativa? A linguagem plurissignificativa acontece no texto literário, uma vez que as palavras nesse texto, nesse tipo de texto, são empregadas no sentido conotativo da linguagem, ou seja, no sentido figurado da linguagem. Então, nós vamos agora mostrar a vocês um texto literário para que possamos estabelecer as diferenças entre compreender um texto e interpretar um texto. Pedro, o menino que tinha o coração cheio de domingo. Pedro é um nome que se conhece em muitas línguas. Pedro, Pierre, Peter, Peter, Petrus. Pedro pintou um dia, em alguma parte do mundo, o retrato de uma borboleta. O papel tinha o tamanho de sua intenção, as cores, a de seu desejo. Pintou ainda sobre o papel flores para a borboleta se esconder e galhos para descansar. É mesmo fácil imaginar sua pintura ou fazê-la, mas a consequência não foi tão simples. É melhor conhecer toda a história. Pierre acordou com o coração cheio de domingo. Domingo é dia em que a gente não quer nada e por isso acontece quase tudo. Não era domingo, mas ele se sentia em paz com o mundo. Nesse dia, ele viu o voo de uma borboleta. Voo de borboleta pode transformar qualquer dia em domingo. Peter não conhecia muito de borboletas. Borboleta é mesmo um inseto de que a gente gosta muito e conhece pouco. Sabemos que ela é bonita e colorida como se isso bastasse. Mas a cor que está perto do amarelo e depois do azul é muito difícil de guardar no pensamento. Borboleta é como um arco-íris ou bola de sabão. O máximo que sabemos é que tem muita cor. Se você conhece em algum lugar um menino chamado Pedro ou nome semelhante, peça que ele lhe fale sobre borboletas.
Vocês poderão tornar-se amigos através das coisas que ele sabe sobre elas. Você, tendo um amigo como Pedro, que pinta borboletas, você terá também um coração cheio de domingo. No domingo você não precisa ver borboletas. Basta ter o voo delas na lembrança ou fazer bolas de sabão. Arco-íris também serve. Você pode perceber pela leitura do texto Pedro que há dois aspectos que nos chamam a atenção à primeira vista. Primeiro é o caso de a história ter uma continuidade e à medida que as ações vão acontecendo, o nome Pedro vai sendo traduzido para outras línguas. O outro fato que chama a atenção é a palavra borboleta, que é uma palavra forte dentro do texto. Muito bem, eu vou contar para vocês uma experiência pessoal que aconteceu comigo em relação a esse texto no momento em que eu o estava selecionando para esta nossa aula. A primeira leitura que eu fiz do texto Pedro, pensei comigo, o autor deve ter traduzido o nome Pedro para várias línguas para fazer uma associação com a metamorfose, porque passa a borboleta, já que para chegar à borboleta ela passa por uma série de etapas. Eu fiz uma leitura rápida e o que me ocorreu imediatamente foi essa ideia. Ou seja, a de que o escritor estava traduzindo o nome Pedro para várias línguas para fazer uma associação com a metamorfose pela qual passa a borboleta. Num segundo momento, ou numa segunda oportunidade de leitura, também cheguei à conclusão de que essa tradução do nome Pedro para várias línguas poderia estar querendo significar que todas as crianças do mundo são iguais. Todas as crianças do mundo têm o mesmo coração, têm o mesmo interior. Qual seria a intenção do narrador ao traduzir o nome Pedro para várias línguas? Isso é interpretar. É evidentemente que interpretar não implica adivinhar as intenções de quem escreve o texto, mas chegar a aproximações de suas possíveis intenções. Interpretar um texto, então, significa buscar nas entrelinhas as possíveis intenções de quem escreveu o texto. Assim, é preciso entender que um texto literário, justamente por ter marcas, como marcas principais, as palavras empregadas no sentido conotativo, é um caminho de mão dupla. Ou seja, quanto mais rica for a linguagem literária, maior é o número de interpretações que se pode atribuir ao mesmo fato. E vocês podem me perguntar, mas sempre vai acontecer isso? Não. Como eu já disse, quanto maior for a riqueza da linguagem que se emprega no texto literário, é possível atribuirmos ao mesmo fato mais de uma significação. Porque nós interpretamos conforme as nossas vivências, conforme as nossas experiências, e inclusive conforme o conhecimento que temos a respeito de determinado assunto. Eu pergunto para vocês, se eu, como leitora, não tivesse o conhecimento de que as borboletas passam por uma metamorfose, eu poderia ter chegado àquela aproximação? De maneira nenhuma. Então é preciso entender que a linguagem literária, por ter marcas que dão à linguagem um caráter de plurissignificação, ou seja, de mais de um sentido, é possível atribuir, às vezes, a um fato mais de uma interpretação. Diferente do texto informativo, que por ter como marca principal
a palavra empregada no sentido denotativo, ou seja, no sentido real, no sentido em que nós encontramos no dicionário, ela só pode nos levar às perguntas normais que podem ser feitas a um texto que tem como objetivo trazer-nos a informação. Ou seja, as perguntas o que, como, quando, onde e por quê, sobretudo. Quando eu disse que nós podemos interpretar um texto conforme as nossas vivências e conforme as nossas experiências, essa questão fica muito clara quando nós percebemos no texto aquele trecho em que diz que Pierre acordou com o coração cheio de domingo. É possível que para o senso comum, ou seja, para a maioria dos leitores, acordar com o coração cheio de domingo significa acordar em paz, acordar feliz, acordar em calmaria, uma vez que domingo, para a maioria das pessoas, sugere esse estado de espírito. Agora vamos imaginar que o domingo, para determinado leitor, signifique um domingo, um dia exaustivo de trabalho, que o domingo o remeta a uma lembrança muito infeliz. Esse leitor poderia entender que acordar com o coração cheio de domingo pudesse estar relacionado com palavras como paz, como calmaria, como descanso, como alegria? Evidentemente que nós podemos chegar à conclusão de que esse leitor daria ao coração cheio de domingo um outro significado. Isso é interpretar conforme a experiência e conforme a vivência do leitor. Significa também que eu posso dar ao texto o caminho que eu quiser? É evidente que o texto, na maioria das vezes, sugere, deixa pistas para o senso comum. Mas nada impede que determinadas colocações, que determinadas imagens colocadas pelo narrador possam ser lidas com outra dimensão, ou que possamos dar a essas imagens um caminho de mão dupla, ou seja, dar mais ou atribuir mais de um significado à mesma imagem fornecida pelo narrador. Agora nós vamos ouvir a leitura de um texto do poeta brasileiro Ferreira Goulart, e eu gostaria de chamar a atenção de vocês para que observassem atentamente como o poeta faz a organização das palavras, chamar a atenção de vocês para como o poeta coloca algumas palavras do seu poema, e depois da leitura nós voltaremos a fazer novos comentários. Não há vagas. O preço do feijão não cabe no poema. O preço do arroz não cabe no poema. Não cabem no poema o gás, a luz, o telefone, a sonegação do leite, da carne, do açúcar, do pão. O funcionário público não cabe no poema com seu salário de fome, sua vida fechada em arquivos. Como não cabe no poema o operário que esmerilha seu dia de aço e carvão nas oficinas escuras. Porque o poema, senhores, está fechado. Não há vagas. Só cabe no poema o homem sem estômago, a mulher de nuvens, a fruta sem preço. O poema, senhores, não fede nem cheira. Vocês gostaram do poema? Perceberam como o poeta Ferreira Goulart organizou as palavras? Como o poeta atribuiu novos sentidos ao verbo caber, por exemplo? Por que essas coisas não cabem no poema? Nós não vamos saber jamais. Mas essa não é a função do leitor. Nós não vamos saber jamais porque nós não vamos poder perguntar ao poeta qual foi a intenção
dele colocar o verbo caber dentro de um texto como esse, mas a função do leitor é atribuir sentidos à palavra. Sentidos conforme o direcionamento que o poeta, que o narrador dá ao texto, conforme as experiências do leitor, conforme as vivências de cada um de nós. Então, nós vamos finalizar esse primeiro bloco da nossa aula, propondo a vocês uma discussão em cima deste texto que vocês acabaram de ouvir. Por que essas coisas todas não cabem no poema? Por que o poema está fechado, não há vagas? De acordo com o poeta, o poema não fede nem cheira. Por quê? Vocês vão chegar a uma conclusão. Nós vamos para um intervalo e voltamos já já. Na segunda etapa da nossa aula de hoje, nós vamos começar com alguns conhecimentos gramaticais. O primeiro assunto desta relação de conhecimentos diz respeito ao conhecimento de letra e fonema. Mas antes de falarmos neste assunto propriamente dito, nós vamos primeiro entender o que é gramática e por que é importante conhecermos algumas regras gramaticais. Gramática, então, pode-se dizer que é a ciência que norteia a norma culta da linguagem. E a gramática nasceu da observação dos usos dessa linguagem, como forma de uniformizar o seu emprego. Depois disso, é importante também que saibamos esclarecer, que saibamos nos posicionar no sentido de definir, de uma certa forma, o que é uma língua. Língua é um código de que o homem se utiliza para poder se comunicar de forma oral ou escrita. Língua, então, é um fenômeno social que está à disposição dos seus usuários, ou seja, de todos nós que fazemos uso da linguagem. Basicamente, podemos dizer que existem duas modalidades de língua: a língua culta e a língua popular. A língua culta se manifesta quando o seu usuário emprega essa modalidade de linguagem observando as normas estabelecidas em nossas gramáticas. A língua popular é a variante da língua em que não se observa preocupação com as normas estabelecidas pela gramática. Nós podemos fazer uso dessas duas formas de linguagem. Basta que saibamos fazer as adequações devidas, ou seja, empregar uma e outra forma no momento exato, de acordo com as circunstâncias. Nós podemos usar a língua popular em momentos de intimidade, ou seja, com nossos familiares, com nossos amigos, em momentos de descontração. A língua culta nós vamos usar quando desejarmos dar ao nosso interlocutor ou mostrar a ele o nosso potencial intelectual, por exemplo, a nossa escolaridade. A língua popular, então, é uma forma de linguagem que nós dominamos. Dessa forma, é preciso que nós assimilemos algumas regras estabelecidas pela gramática da língua culta, a fim de que possamos ampliar as nossas possibilidades de comunicação. Desse modo, nós vamos hoje iniciar com letra e fonema. Antes de passarmos ao assunto propriamente dito, gostaríamos de passar para vocês
algumas imagens feitas por nossa repórter de rua, Nina, e gostaria que vocês observassem, sobretudo, a forma como os entrevistados emitem os fonemas, ou seja, o som de algumas palavras. Nina, é com você, Nina. Ok, professora Rose. Hoje nós estamos aqui para mostrar alguns dos vários sotaques do nosso Brasil. Como é seu nome? Alexandre. Alexandre, você é de onde? Maceió, Alagoas. Repete para mim a seguinte frase, por favor. A porta está aberta e os convidados estão chegando. A porta está aberta e os convidados estão chegando. E agora, só não entendo a correria dos garotos. Só não entendo a correria dos garotos. Como é seu nome? Patrícia, Patrícia, de onde você é? São Paulo, capital. Patrícia, repete para mim, por favor, a seguinte frase. A porta está aberta e os convidados estão chegando. A porta está aberta e os convidados estão chegando. E agora outra. Só não entendo a correria dos garotos. Só não entendo a correria dos garotos. Obrigada. De nada. Como é seu nome? Meu nome é Paulo. Paulo, você é de onde? Sou carioca da Gema. Então repete para mim, por favor, a seguinte frase. A porta está aberta e os convidados estão chegando. A porta está aberta e os convidados estão chegando. Agora outra. Só não entendo a correria dos garotos. Só não entendo a correria dos garotos. Ok, Paulo, obrigada. De nada, obrigado a você. Tchau. Como é seu nome? Fátima, Fátima, você é de onde? Curitiba, do estado do Paraná. Repete para mim, por favor, a seguinte frase. A porta está aberta e os convidados estão chegando. A porta está aberta e os convidados estão chegando. E agora outra. Só não entendo a correria dos garotos. Só não entendo a correria dos garotos. Ok, obrigado. Nada. Nossos entrevistados mostraram, ao emitirem a sua fala, diferentes entonações, diferentes sotaques, e isso demonstra um aspecto da riqueza das nossas variantes regionais. Na verdade, nós temos na língua portuguesa variantes linguísticas detectadas não somente na forma como os fonemas, como os sons são produzidos, mas também por palavras empregadas que caracterizam determinadas regiões. O que influencia a fala, a diferença de fala de um mesmo código que é a língua portuguesa? Sem dúvida nenhuma, as maiores influências que sofrem essas regiões são de natureza sociocultural. Nós podemos observar, por exemplo, que os sons emitidos por um falante do sul do Brasil é distinto do mesmo fonema produzido por um falante nascido no norte do nosso país. A essa maneira particular de empregar a língua, nós denominamos fala. Fala, então, é a forma como cada um emprega o código da linguagem. Nesse sentido, nós vamos abordar hoje as diferenças que existem entre letra e fonema. O que é letra? Letra é a representação gráfica de um som, de um fonema. E o fonema? Fonema é o som produzido por cada letra. É a unidade sonora mais simples da língua. Quando eu digo A, eu estou emitindo um som, eu estou emitindo um fonema. O registro gráfico deste som é expresso pela letra. A letra A. Para grafar ou para registrar o fonema, é preciso que ele esteja sempre entre barras. Então, nós temos aqui a letra A. O som que esta letra produz é o fonema A. Os fonemas se classificam, então, em fonemas vogais, fonemas semivogais e fonemas consoantes. Os fonemas vogais podem ser
abertos ou fechados. É aberto, e fechado. O aberto, o fechado. Os fonemas vogais também podem ser orais ou nasais. A, oral. An, nasal. Podem ser tônicos ou átonos. Caí. O I foi pronunciado com bastante intensidade. Temos aí uma vogal tônica. Quando dizemos, por exemplo, cai, este mesmo I agora é pronunciado de uma forma menos intensa. Temos aí uma vogal átona. Por que é que os fonemas são chamados de fonemas vogais? Porque eles são produzidos sem obstáculo à passagem de ar. A, E, I, O e U. Os fonemas semivogais são fonemas pronunciados com menor intensidade. Nós podemos dizer que os fonemas semivogais vão estar sempre ao lado de um fonema vogal. Vamos observar aqui na palavra boi. Vamos observar que nós temos aqui um O, fonema vogal, ou seja, pronunciado com maior intensidade, e o I, poderemos dizer que é um fonema semivogal pronunciado com menor intensidade. Vamos ver agora o que são fonemas consoantes. Fonemas consoantes são aqueles sons que, para serem produzidos, encontram obstáculo na passagem do ar. Ao emitirmos o fonema B, observem que nós encostamos os lábios para que este fonema seja emitido. Este é o obstáculo encontrado na produção do fonema. Vamos observar também que os fonemas vogais constituem a base da sílaba, ou seja, não há sílaba sem um fonema vogal. Vamos ver agora o que nós podemos chamar de encontros vocálicos. Nós temos 3 tipos de encontro de vogais. Ao primeiro deles nós vamos chamar de ditongo. O que é um ditongo? Ditongo é o encontro de uma vogal mais uma semivogal na mesma sílaba. Quando pronunciamos a palavra pai, por exemplo, encontramos na mesma sílaba o fonema vogal A mais o fonema semivogal I. A esse encontro nós vamos chamar de ditongo. O ditongo não pode ficar separado, ou seja, não há possibilidade de separarmos a vogal da semivogal. Outro tipo de encontro vocálico é o tritongo. Como o nome já diz, nós vamos encontrar na mesma sílaba uma semivogal, mais uma vogal, mais uma semivogal. O tritongo também não pode se separar. Observem, por exemplo, quando falamos a palavra Paraguai. Observem a última sílaba, guai. Vejam vocês que o U constitui uma semivogal, o A numa vogal, que é o som pronunciado com maior intensidade, e o I, uma outra semivogal. O esquema do tritongo será sempre o mesmo. Na mesma sílaba, nós vamos encontrar uma semivogal, mais uma vogal, mais uma semivogal. Outro encontro de vogais, nós temos possibilidade de encontrar no
hiato. O que é um hiato? Agora sim, o hiato é, de fato, um encontro de vogais que permanecem em sílabas separadas. Vamos observar, por exemplo, quando eu pronuncio a palavra saída. Ao escrevermos a palavra saída, nós encontramos aí a vogal A e a vogal I. No entanto, ao pronunciarmos a palavra saída, nós podemos observar que as vogais ficam em sílabas separadas. São duas vogais pronunciadas com a mesma intensidade. A esse tipo de encontro, nós damos o nome de hiato. Agora vamos ver o que é um encontro consonantal. Vamos aqui observar no quadro negro, para facilitar esse aprendizado. O encontro consonantal, na verdade, é o encontro de consoantes que pode acontecer em sílabas separadas ou na mesma sílaba. Observem aqui, temos a palavra carta. Observem que aqui nós encontramos observamos um encontro consonantal que permanece em sílabas separadas. Já na palavra fraco, nós vamos observar também um encontro de consoantes que permanecem na mesma sílaba. Depois disso, vamos então ver o que é um dígrafo. O dígrafo é o encontro de duas letras que produzem apenas um som. É o caso, por exemplo, da palavra chuva. Vamos observar aqui. Chuva. Observem vocês que para escrever a palavra chuva, nós utilizamos 1, 2, 3, 4, 5 letras. Temos aqui 5 letras. Mas nós pronunciamos, nós ouvimos apenas, eu vou colocar entre barras, para indicar o som que essa palavra produz, nós ouvimos isso aqui, chuva. Ou seja, nós ouvimos 1, 2, 3, 4 fonemas. Porque em português, para que nós possamos produzir este som che, por exemplo, nós precisamos, em alguns casos, usar o C e o H. Então, C e H representam, em português, um dígrafo. Assim como o CH, nós vamos ter o LH, o NH, o RR, que vai nos dar, em português, o som de R forte, o SS, o QU da palavra querida, por exemplo. Vamos colocar aqui a palavra querida. Vejam. Observem vocês que eu não pronuncio querida. Vejam que eu escrevo o Q e o U, mas a letra U não é pronunciada. Então, eu preciso de duas letras para produzir o som Q, mas emito apenas um fonema. Então, o dígrafo é, em português, o encontro de duas letras que produzem apenas um som. E para terminar a nossa aula de hoje, ilustrando a questão das nossas diferenças regionais, ilustrando a questão das nossas diferenças na emissão dos fonemas, eu escrevi para vocês um texto que eu vou dizer agora. Eu espero que vocês gostem e que deem o retorno disso para a gente. A revolta da lua. A lua anoiteceu de lua virada. Tô cheia, hoje não clareio nada,
Quem quiser minha luz prateada que espere. À noite quem manda sou eu. Mas não é quando tá cheia que você mais clareia? Disse em tom provocante uma voz não identificada. Em seguida ouviu-se um estrondo de trovão. Uma estrelinha garantiu que quando isso acontece é porque a lua soltou um palavrão. Minha amiga, por que está tão irritada? Você já pensou em quantas garotas apaixonadas vai deixar na mão? Que papelão! Isso não se faz. Olha aqui, meu amor, lua também fica de mau humor. Ouça o que lhe digo, continuou a estrela. A sua fase minguante só pode ser castigo. Aos poucos, toda a constelação estava apavorada. Como vamos fazer? Sem lua não vamos brilhar? Tchê, que barbaridade! Falou uma estrela do sul. Nunca vi tanta irresponsabilidade, guria, isto é demais. Uma outra estrelinha que costuma brilhar em Minas Gerais disse, uai, por que será que ela não sai? Aí começou a maior confusão, todas queriam dar a sua opinião. A estrela da Bahia apareceu de repente. Ó, gente, por que ela faz isso com a gente? Em seguida foi a vez da estrelinha catarinense de Blumenau que comentou, viste, que coisa mais triste? Daí foi a vez da estrelinha de Curitiba que sugeriu, desse jeito não tem nervo que aguente? Quem sabe um copo de leite quente não resolve o problema da gente? A estrela paulistana chegou apressada. Nossa, o que está acontecendo? Tem tanta estrela correndo. A lua não quer sair? Bem, para mim não faz diferença, porque aqui em São Paulo ela vive se escondendo mesmo. Num minuto a notícia virou internacional. Uma estrela portuguesa que estava a passeio no Brasil não se conteve. Raios, que imbecil! Esta porqueira não percebe a besteira que está a fazer. A estrela do Rio de Janeiro apenas murmurou. Sujou. Já sentindo tontura de tão nervosa, uma estrela que gostava de ler deu seu parecer. Vai ser uma grande perda para a literatura. Como assim? Perguntou alguém. Claro, lua não é só luar, mas também fantasia. Se ela não sai, hoje certamente não haverá poesia. Isso é papo furado, disse a lua furiosa. Há muito tempo deixei de ser dos namorados. Não faço falta desde que fui invadida pelo astronauta. De lá pra cá não desperto mais paixão. Tento dormir de dia, mas quem é que dorme com aquele solão? Ah, coração, se não está satisfeita, mude de profissão. E pelo jeito já vi que você nunca assistiu a uma aula de geografia. 9 entre 10 estrelas concordaram com esta observação. Mas, como sempre há quem pense com os pés no chão, alguém se lembrou. Gente, a lua está com depressão. Precisa de tratamento urgente. Nesse caso, só carinho e atenção. Não se esqueçam de que ela sempre foi tema explorado em verso e prosa. De repente, deixar de ser famosa não é fácil, não. Sentindo-se confortada, a lua abriu um sorriso. Pessoal, é isso aí, estou um pouco revoltada, entendam. Sempre fui muito paparicada. Gostaria apenas de voltar a ser mais valorizada. Mas vou dar um jeito na situação. Assim aconteceu. A mais bela noite de lua cheia. E todos puderam ver as ondas beijando a areia e os outros encantos do mar. E, como não podia deixar de ser, alguém também fez um poema sobre as noites de luar. Buscar as possíveis intenções do narrador. Na aula de hoje, a professora Rose falou sobre a interpretação de um texto. Então, na aula de hoje, o que nós vimos? Começamos com as diferenças entre compreender um texto e interpretar um texto. Depois nós vimos as diferentes variações dos nossos fonemas. Vimos as diferenças entre letra e fonema. Vimos também os diferentes encontros vocálicos de tongo, tritongo e hiato. Vimos os encontros consonantais,
os dígrafos e terminamos com um texto em que nós mostramos para vocês as nossas variações linguísticas, ou pelo menos um exemplo dessas variações e da riqueza da nossa linguagem. A partir de hoje, nós sugerimos então que você comece a observar nessas diferenças individuais da fala. Até a próxima aula, um abraço para vocês. Até lá!